Vamos lá, galera. Vai começar. Agora era a hora de estar estourando bomba, tá vendo? Os caras beberam demais, A galera se acenderam o perde, queima a sinalizador largada. no outro jogo. Olha lá vem o estouraram baratinho, hein? bomba. Lá vem o baratinha. Agora era a bomba. Ó o baratinho, ó o baratinho, ó o baratinho. Ó. Olha o isso. passe do barata. Drible o Ai, goleiro, goleirão, negão. hein? É, Pegou. cara, Ixi, machucou F. Vai. Salve tribo, seja bem-vindo a mais um vídeo novo do nosso canal. Então já se inscreve, Afonso Padilha. like e visão muito segura. compartilha um vídeo novo com seus amigos e familiares. Vai lá. Afonso Padilha, bem. Tá bem. Tá bem. Tá do outro lado do campo. Pô, o Bis, ele tá fazendo propaganda. Eles não vão meter o árbitro? Não é? Não tem esse Ed? Tem, não tem tem? mesmo? É mais Tem. caro, é mais caro. É a gente mais paga caro? mais. Eita! É no Brasileirão que tem isso aí, não é? Ou é na Libertadores? É em algum campeonato grande tem o árbitro. E lembrando que o nome da arena é Ório, né? E Ório também é do grupo do Bis, né? É, né? É. Olha! Olha o gol. Eita! Oi, Barata! Olha Olha. que passe maravilhoso. Barata já- rapaz. Cara, primeira coisa desse jogo, né? É, Bom a dia, gente tá professor avisando, né? Nauta. A gente tá avisando. Eu acho que o time do Dendele, o que foi avisado no começo, vou relembrar pra quem estiver vendo isso daqui, o time do Dendele, ele basicamente conseguiu montar uma base em que o treinador conhece praticamente a base inteira do time. Tá? Então, a soma wild cards mais drafts do Dendele foi priorizado para um time que é conhecido pelo treinador. E a gente falou sobre isso. Só que aí o Dendele pegou a fúria no primeiro jogo. Jogo que era muito se esperado que perdesse. E depois pegou o fluxo e acabou tomando um gol no último segundo. E aí a galera falou, Pocão, tu falou que o Dendele era um dos times ali que você colocaria no top 5, brigando ali. E tá aí, né? Tá aí a comprovação de quando você vai crescendo e mostrando no campeonato. Então, o Canhoto, o Kaká, os jogadores o Bolt, né? Que aí mais na questão do 1x1 ali. Não, Bolt não, perdão, confundi o nome. O Bolt não é. O Dendele tem Kaká, Canhoto, Tuco, o Gui Defensor, que era um dos que treinou com a gente. Todos esses jogadores que eu tô falando já jogaram juntos. Já jogaram juntos, tá, galera? Já jogaram juntos. Então, assim, quando eu falava, olho nesse time do Dendele, olho nessa galera aí, é um time que já tem um certo entrosamento no futsal. Daqui a pouco o Mas Londres va- deve ficar no mínimo um mês fora. E agora Gal vai soltar a grana para outro Falaram Nil que de era o Cadiz. Ou iremos tentar buscar esse G4 sem o Andrés. Mas vai crescendo, né? É o Lincoln, perdão, tava esquecendo do Lincoln, pô. É o que é. Ó. Golaço! Golaço! Que Baratinha não loucura! esperou esse chute, hein? Golaço! É isso, Kaká, Hector, Canhoto, Lincoln. Os caras jogavam junto, velho. De escanteio, que loucura! Gol de escanteio, velho. Esse Esse gol de é raro, escanteio viu? tá, velho. Não é, mas já Olha, ó, saiu, já o tem Kelvin saído na saiu. Kings League, velho. Aí, O jogo ficou, o jogo ficou, obrigado, muito Kelvin. bom. Obrigado, Kelvin. Tá aí, ó. Vou falar do Que Capim, tá? loucura. Vou esperar ver o jogo, mas primeiro tô falando do Dendele, que é um time que, assim, cara, No cantinho. o que a gente espera, tá, galera? Quando a gente olha as equipes no Gol papel, largo, gol a gente largo. tem uma ideia, Cantinho é difícil. uma breve ideia. Quando os times começam a jogar, você vai colocando essas ideias de forma melhor. Eles vão te induzindo e te mostrando. Quando você entende um pouco da Kings League, quando você vê a Kings League, você começa a entender que pontos importantes de um jogo da Kings League ninguém tá acostumado. Então você tem que esperar até uma quinta... É verdade. Pô, mas sexta rodada pode ter time que já pode estar fora. Pode.
mas o que não tiver, ele vai ser diferente. O cara que nunca jogou escalonado na primeira e na segunda rodada, vai ser diferente esse cara na 7ª, 8ª. Inclusive já tem time mudando a lista de escalonado. Priorizando mais uma valência física, priorizando uma estratégia diferente. Então, é a Fúria, né? A gente fala o quanto que a Fúria tem sido impactante, porque ela tá sempre saindo ganhando. Então, Fazer ponta, fazer gol. isso tudo vai se somando e vai combando. E aí você tem adversários. Coisa que é o cara que quer tryhardar, olhar os adversários que cada um pegou. Então o Real Elite, ele tem 0 pontos em 2 jogos. Pegou Fúria e G3X. Talvez o Real Elite seja um time que termine o campeonato com 7 vitórias. Eu não acho isso uma coisa tão fora. Claro que aí vai ter um jogo ou outro, um escalonado ou outro que pode dar ruim, um cartão, alguma coisa, mas eu quero dizer, eu não acho nenhuma loucura achar que o Real Elite possa terminar o campeonato com 7 vitórias. E começou perdendo 2. Então a gente também tem que olhar os confrontos que foram realizados pra gente ainda não olhar essa tabela ali de uma forma tão forte. Então, cara, pro lado do Dendele, né, foi muito legal pra eles ter vencido essa partida. Acho que dá uma injeção de ânimo muito grande pra eles. Girou bem, hein? 2. Tá viciado. Tá viciado. E vão pegar o Nivelados na próxima partida. Acho que é um jogão que a galera aí sim vai ter uma ideia mesmo um pouco melhor dos dois times, né? Porque acho que são 3 rodadas que os times já jogaram, os times já passaram por diferentes coisas, e é o que eu falei, talvez o time que esteja muito nas 2 primeiras e o outro que tinha perdido os 2 jogos nas 2 primeiras, não é bem assim, tá ligado? Ó, o juiz levantou a mão. Levantou, legal. Levantou a mão. É quanto tempo depois? 10 segundos. 10 segundos. 5. Chutou. Gol! Gol! Caramba! Ué, por que ele tá indo lá? Vai, volta, irmão. Vai Vai lá, bobo. Vai lá na coisa. A gente já falou, quem viu o vídeo de ontem aí do G3X e Funkball, né? Mas é o que eu falei, a gente também não pode falar isso. Eu tô lendo o chat, isso aqui é um vídeo que vai pro YouTube, mas eu tô lendo o chat pra comentar aqui. A gente só tem que ter essa cautela, galera. A gente só tem que ter essa cautela, porque agora, olha só que engraçado. Nas 2 primeiras rodadas, era o Nivelados é um super time que defende muito bem. Que sistema defensivo muito bom. E eu falei, galera, calma. Realmente é um time que, pra nunca ter jogado Kings League, me surpreendeu muito positivamente o modo como o time tá sabendo se defender, mesmo com o campo sendo maior que o Fut7, utilizando bem a linha de impedimento, mas vamos ter calma. Por quê? Porque o jogo tem dinâmicas que o Nivelado sempre saiu ganhando e o jogo tem adversários que podem trazer outras dinâmicas que talvez o Nivelados, até mesmo podendo se defender, sofra. Vamos ter calma. E agora um cara no chat postou, esse time do Nivelado só sabe se defender. Também não é assim porque eles perderam. Também não é assim, eles perderam pra Fúria, galera. A Fúria também sabe controlar o jogo melhor do que os times pela experiência que tem estando na frente. O Nivelados teve a primeira experiência de controlar uma posse de bola, mas não conseguir ser tão incisivo, porque o Nivelados até teve duas boas chances, hein, no jogo. E errou o shootout do presidente. Então também teve momentos do jogo que o Nivelados poderia mudar um pouco a cara do jogo. Então, nem 8, nem 80. Nem tanto quando o Nivelados ganhou os 2 jogos, eu falei aqui, mas também nem tanto agora só porque perdeu um jogo pra Fúria. Por isso que eu acho que esse jogo Dendele e Nivelados vai... Cara, talvez acho que pra visualização de times, talvez o melhor jogo da rodada, velho. F barata, velho, F barata. Validado o gol. Deu gol. Tem que fazer o Agora gol. eu não sei porque que eles não colocaram o Negão pra jogar com esse 3-4-3. Que loucura. Golaço! Que isso! Caralho. Caramba! Que golaço, rapaziada. O jogo ficou bom. O
jogo ficou bom. O pessoal bate bem na bola, viu, Liminha? Jogo bom, cara. 2 gols no dado. Jogo empatado. Pimba! Ó o Baratex, cara. Mano, o canhoto é muito impactante, hein, velho? O canhoto tá virando um cara da liga que tá, ó, quietinho, né? Se eu não me engano, ele já tem 3 gols no campeonato. É, impactante, lá jogando bem, chute forte, passe bom. Barata. É, cara, são jogadores que vão entendendo a liga, vão crescendo, vão, velho. Mais um ataque do É aquilo ali, vão comendo Temos quieto ali. Ah, e não pode levar um gol dele. Ah, tá. Mano, eu tava vendo a IRL do John lá, que ele foi, os caras bate treinando muito e é bem uma pênalti, luva. né? É difícil não botar luva, luva Ele é é. bom. Pô, Ele tá vendo? Os caras falam de mim, mas o John Fox usa luva, velho. Como que eu não vou usar o Kelvin? Não é isso? A gente tem que decidir como presidente como que a gente vai usar o Kelvin. Olha aí. Aí, o luva é enjoado. Esse Ele não tá- trouxe a luva hoje? Ué, Ixi, é. ué. No primeiro jogo o John falou que perdeu porque não tinha luva. Mas ué, cadê? Vai quebrar, vai quebrar essa mística aí da luva, vai. Olha vai, onde ele vai, bateu, confia. velho. Caramba, aí, ó. Faz o sinal da cruz. Receba! Toma! Que golaço, Ele bate bem bem na batido. bola, ele bate bem na bola. Olha a né, comemoração. velho? Olha aí, ó. Olha. Caramba, olha lá. Sim! Receba! Essa comemorada assim que o cara corre todo mundo. Cartas secretas. Carta secreta. Eu acho que é suspensiona. Gol duplo. Legal. Gol duplo, foi? Gol duplo. É, foi no 33, é o Ô, Kings League, vocês estão escondendo as cartas boas, hein? Pô, cara, de verdade, só sai gol duplo, suspensão, gol duplo, suspensão, star player. É Pediu limite, depois é. de 33, Já é vai válido. perder tempo. É. E o dele, Vamos ver agora, Joker, será? Vai querer o pênalti, tá bom? É, Joker. Pô, MA, jogo de Joker. câmeras, né? Não botaram O o pessoal câmera. falar, né, que o cara tinha o Joker aqui. Ah, ó É que lá. foi muito rápido, calma que tá Ah, o animação. câmera tá lá, ó. Ó lá, ele tá falando, segura. Agora Aí, 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 belo Olha a trabalho pose. de câmera. Ó a Olha pose ele, do olha Gilson. o Afonso Olha, Padilha. Ele tá, cara, faz ele valoriza. Valorizou a carta, né? Valorizou a carta. E quem vai pro pênalti? Pô, agora o jogo Ué, mudou, hein? quem que vai pro pênalti, Porque agora gente? tem o gol dobro. O cara não quer bater o pênalti, não? É, tem o gol dobro, mas agora tem o fura, na loucura das estatísticas. É, carta Joker, né? Ele pediu no mesmo tempo da carta do Capim pra ter a chance de roubar. E aí, como a carta do Capim era gol duplo, ele preferiu, e corretamente, na minha opinião, ele preferiu não roubar o gol duplo e pedir um pênalti a favor do time dele. Lembrando que a carta Joker, você pode roubar a carta do adversário se você pedir logo depois do adversário, tá? Se você demorar um pouquinho pra pedir, não dá mais pra você roubar. Mas aí a carta Joker vira uma carta em que você pode escolher qualquer uma das outras cartas e normalmente, né, as equipes escolhem o pênalti. Porque o pênalti é a maior chance que você tem de Porque fazer assim, gol. Paulinho tá Claro, assim, pô, se você tiver uma carta Joker num jogo que você estiver perdendo de 4-0, talvez valha a pena você escolher uma outra coisa. Aí vai da estratégia de cada um. Então é virtual 4x3. É, Contra Olha lá. fatos, não há argumentos. Baratinha cresce nesses momentos, hein? golaço. Bem batido, cara, ó lá. Ó lá. E o Baratinha tá sempre no canto, né, mano? Que o cara bate, né, velho? Como é que pode? Tá aí, né? Uma questão que a carta É isso aí. trouxe o empate tem do isso, jogo. né? Se não E, bater perfeito, consequentemente, um caso o jogo de presidente muitos do gols. Dendele Nossa faça o gol, a senhora. virada do jogo, Meu né? Deus, olha o Então Baratinha, você vê como um Baratinha, jogo bom, né? equilibrado, Gol do Tuco. Gol! ele é E decidido quem por deu a posição carta. foi o Lucaneta. Foi, Lucaneta tava dentro do gol, isso aí é um crime, né? Esse daí é um virtual 5x3. Nossa, tudo gol. É aqui, Gol! cara, eu já vou começar a Meu falar Deus, do Baratinha, Capim e dessa Baratinha é bom, questão, né? Até de uma questão internética do que a gente vê hoje, né? A gente tá comum, a gente tem que saber lidar. A gente, na questão do G3X, a gente tem conversado, e a nossa psicóloga, que é a mesma psicóloga do profissional do Corinthians, ela tem conversado também com os atletas, tem atendido até a gente mesmo, porque é uma coisa que não dá pra escapar. Existem coisas que a gente fala sobre, mas existem coisas que não dá pra escapar. E hoje não dá pra escapar de uma das coisas, que são as redes sociais. São o impacto que as coisas acontecem e muitas vezes as opiniões que são inflamadas por uma rede e inflamadas por grande número de pessoas.
Então você vê hoje em estádios de times profissionais, né, coisas acontecendo e as pessoas meio que assim, quase que sempre buscando algo se o seu time não tiver muito, muito bom. Até quando tá bom, às vezes as pessoas buscam, né? Mas sempre buscando algo para tentar tirar, né? E aí a gente tem vários exemplos, né, no futebol profissional de várias coisas. E por que eu falo isso? Porque ao mesmo tempo que você tem que saber lidar com isso, você tem que saber entender também que tem outros seres humanos numa transmissão, tem outros seres humanos numa opinião, e eles vão também falar o que eles pensam. E às vezes o que eles pensam, você discorda, né? Eu fiz, tem um vídeo meu no YouTube aí sobre a questão da Loud do Real Elite, que o editor ele pegou e falou, cara, eu vou postar e tal, porque é uma parte legal, beleza. E não, acaba que não sai tudo, sai uma parte e muita gente vai discordar e tudo bem, né? O que acontece é a gente desse lado, do lado competitivo, a gente também tem que entender que o cara que tá transmitindo é isso aí, ó. A primeira impressão que o cara teve é, pô, o Lucaneta deu condição, isso é um crime. Não é um crime. O cara tá salvando uma bola que poderia ter ido pro gol. Ninguém tá falando que o cara do Nivelados cometeu um crime salvando a bicicleta do Lelete. Só que então quer dizer que o Gal e o Kelvin estão errados? Não! Não! Porque eles falaram isso nesse momento. A impressão deles aqui foi essa. Tá ligado? A impressão deles aqui é essa. A impressão de um cara que vai comentar, que vai fazer um programa depois do jogo, pode ser qualquer uma, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar e, no nosso caso, ter calma, a gente tem que entender que o comentarista ele vai comentar, o narrador ele vai narrar e eles vão falar o que eles pensam na hora. Se concordar ou discordar, aí é outra história, mas eles vão falar o que eles pensam. E sobre a questão do Capim, eu acho que o grande impacto, eu não vou correr da pergunta e o porquê que a gente tá fazendo esse jogo, eu acho que o Capim ele tem algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, sua torcida, né? A torcida do Capim tá fazendo algo sensacional. Pelo que tá acontecendo, pelo que tá trazendo, pelo que tá se juntando e tudo, né? Tem um bar na frente, e digo pra vocês, né? Teve algumas polêmicas lá de provocação e tal, eu falo pra vocês pelo menos o que eu vi, tá? É um bar que vários times estão colando, é um bar que várias torcidas estão sendo bem recebidas, então calma lá, não olhe só pra rede social, tá? Às vezes, se você é de São Paulo, vai lá, passa lá no bar do Capim, conhece a torcida do Capim, fala que você é torcedor de outro time, você vai ver, né, que você muito provavelmente vai ser bem recebido. Claro, a hora que eles forem fazer a festa deles lá, né, aí é eles, né, porque é o time deles, então aí também eu acho que tem que também ser falado pra gente tomar um pouco de cautela. Segunda coisa, o presidente. O John Vlogs é um cara que, assim como vários outros, tá? Mas o John Vlogs é um cara que acredito que, principalmente nas 2 primeiras rodadas, acredito não, eu falo com toda sinceridade, foi o presidente que mais vestiu a camisa da Kings League, tá? Nas 2 primeiras rodadas. O que ele fez, como eu já falei, em questão da torcida, mas o que ele fez em questão de hype, de usar o nome grande que ele tem, que ele poderia usar de outras formas. Ele poderia ir na Kings League, mas usar um pouco menos. Não. Basicamente, ele pegou nas 2 primeiras rodadas e o conteúdo dele foi 100% Kings League. Então, um cara grande desse, hypar a liga desse jeito, também é muito bom. Só que isso tudo, né? Isso tudo traz o outro lado, que é o lado rede social, que é o lado cobrança, que é o lado o time virar grande. Não é virar grande ou pequeno no mau sentido, é o time virar grande de ter muita gente querendo que o time ganhe, né? Segundo ponto, o time ganha a primeira partida e joga um jogo muito disputado contra o G3X. Então o Capim ganha do Funkball, que a gente tá vendo que é um time que tá se construindo no campeonato, é um time que tem 0 pontos, perde do G3X, e é o que eu falei pra vocês aqui, o copo cheio e o copo vazio. O jogo do Capim contra o G3X foi muito bom, tá? Muito bom. Porém, também tivemos... Eu falei isso no review. Eu vou botar esse review atrasado aí, porque eu tava banido do YouTube. Eu sempre falo, galera, o futebol ele é uma loucura. É uma loucura. Então o Capim perde do G3X e eu falei, galera, a torcida do G3X, não. Mas
A rede social tá querendo ver pelo lado do G3X o copo vazio. Não pelo lado de que no primeiro tempo, ao mesmo tempo que no final do jogo o Capim mereceu fazer um gol, tomara que não tinha sido um gol duplo, porque aí ficava 3-2, mas poderia ter sido um duplo pra ficar 3-3, mereceu. O Barata fez 2 defesas sensacionais em dado e escalonado. O Keno perdeu um gol cara a cara com o Barata. Que se a gente faz um desses gols aí, o jogo já estaria 4-0 pra gente no começo do segundo tempo. Se faz 2 desses 3, estaria 5-0. Então a gente também teve oportunidades no primeiro tempo de escalonar o nosso placar muito mais. Só que eu falei, pela novidade do Capim e pela essência do G3X ser o super favorito, o copo vazio foi pro G3X e o copo cheio foi pro Capim. E eu falei, galera, calma, não tô passando pano pro GTX, nós jogamos mal o segundo tempo, o Capim mereceu fazer o gol mesmo. Até, né, o nosso último jogo, que já tá aí no YouTube, contra o Funkball, a gente tomou 4 chutes ali e 3 foram gols. A gente mereceu tomar gol, mas talvez não 3, né? O Douglas fez, né, 3 bolas perfeitas no cantinho, né? Fora da, tipo assim, também o cara teve, às vezes isso acontece no futebol. Então a gente tem que ter, o resultado é sempre o que vai pautar pro torcedor, mas a gente tem que ter uma calma como comissão e uma calma, né, que eu tô tentando falar o que eu penso, aí você pode discordar, mas ter uma calma também de quando a gente olha tal time e joga só o copo cheio. E eu falei, galera, o Capim fez uma boa primeira rodada, mas foi contra um time que ainda não tá tão forte. Fez um ótimo segundo tempo contra o G3X, mas foi um jogo que foi perdido. E, cara, calma lá. O Capim vai pegar um Dendele, que não ganhou de ninguém, mas é um time que tá forte, tá se cobrando, né? Então, tem alguma dessas coisas. Próximo jogo do Capim é contra o Fluxo, que é outro time que tá incomodando, né? Não é um time que tá super forte em questão de resultado, então é um ótimo jogo pro Capim se colocar. Pontos do Wild Cards, que é o principal que se fala. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque essa expectativa criada no Capim, que é normal, eu falei aqui na live, não pode ser tanto assim. Porque em algum momento pareceu que o Capim era o time que ia desbancar todo mundo, com 2 rodadas de campeonato. Porque ganhou do Funkball e merecia ter feito um gol a mais, ou 2, contra o G3X. O jogo de futebol é assim, ele é duro às vezes, né? Ele é tenso. Olha lá o coisa lá, eu falo, às vezes às vezes, né? Melhor comp, esqueci agora a palavra, mas assim, a gente tem algumas cobranças e algumas vivências que é complicado, né? É complicado, a gente quer despejar algumas coisas que às vezes não tem. E aí vamos lá, né? Já falei, já enrolei muito, mas não enrolei por querer. O que acontece com o Capim? O pique 1 do Capim está machucado, que é o Maicon, que é um baita jogador de Kings League. Então, quando você tem o seu pique 1 machucado, você tem um grande... É prejudicial. É prejudicial. Não tem o que fazer. Não tem, galera. Me escutem, torcida do Capim, se vocês quiserem, tá? Isso não é pano, isso é uma verdade, é um fato. É o seu pique 1 que não pode jogar. Isso é muito impactante, tá? Mas já era. Você tem 2 opções. Trocar por um jogador do draft, que seria teoricamente o pique 101. Ou seja, você vai trocar o seu pique, sei lá que rodada que foi, mas chutando o seu pique 6 pelo pique 101 do draft. Jogar o Maicon pra alguma equipe que tiver lesão, poder chamar ele. E, sendo bem sincero, acredito que chamaria. Né? Acredito que chamaria. Ah, mas vamos supor que o Maicon vai ficar o primeiro split inteiro fora. Às vezes tem muito time que trocaria o 19º pique pra ter o Maicon e bota ele no segundo split, né? Então, eu acho que o Capim faz isso certamente, tá? Vai ter que aguentar esse Maicon aí até a hora que puder, né? O Maicon é um jogador campeão do mundo, né? Vale lembrar isso, o Maicon é campeão do mundo, vice-campeão do mundo de clubes e campeão do mundo de seleção em Kings League. E aí você tem um outro wildcard, que é o wildcard goleiro, que é muito impactante em momentos que o Capim não saiu perdendo até agora. Ou seja, tá sendo impactante? Tá. Talvez esteja faltando o momento ofensivo.
Mas o Capim saiu ganhando, empatando e empatando em dados escalonados. Ou seja, o Barata está tendo um grande impacto para o que se pede. Fora os tantos de defesa que o Barata faz em momentos tensos. Por exemplo, o Capim empatou com a gente no escalonado e dado. E a gente acredita, nada vai mudar, porque são os lances. O Barata fez 3 milagres. 2 com certeza foram milagre. Um, o cara tá caindo e defende de bunda a bola. Por que eu tô falando isso? Porque são escolhas. Ah, Pocão, mas vocês não escolheram goleiro. Sim, a gente teve uma escolha pensando no nosso time sem ser o goleiro. Poderia ser o goleiro? Poderia. Estava na nossa discussão. Então são escolhas, não é certo ou errado. Você tem que olhar o que você tem. Mas o que acontece? Você perde o seu pique 1. Você tem um goleiro de wildcard, você necessariamente tem um olhar maior para... Me fugiu a palavra, não é influência, cara, mas não é eficiência também, pro impacto geral do jogo dos seus outros 2 wildcards. Isso vai acontecer. Não tem como, tá, que isso não aconteça, certo? E por isso que está, obviamente, se potencializando por causa de rede social, um cara que não era um jogador que estava profissional no futsal, etc., que é o Lucaneta. Que é um jogador que joga Kings League tranquilo, né? É um jogador que foi super perigoso, né? Até aquele momento a gente não tinha tomado gol de futsal por causa de meio pé, não seria um puta golaço do Lucaneta, né? Contra o G3X. Só que o que acontece? A torcida do Capim e o geral da rede social, não a torcida em si, não tô falando de uma outra pessoa, mas o próprio entorno da Kings League vai olhar e vai começar, e já tá começando essa cobrança por um wildcard que seja um pouco mais impactante, né, na questão, até de você olhar e falar, pô, cara, olha lá, né, pô, esse cara aqui, ele, pô, foi 5 vezes, né, seleção de futsal. O jeito que você vende pro torcedor e pra rede social acaba sendo importante no mundo que a gente vive hoje. E vai surgir esse questionamento e o Capim vai ter que tomar essa decisão. E é uma decisão que eu acho que logo a gente deve ter, se vai ter alguma mudança ou não do Capim, mas eu acho que ela não pode, na minha visão, ser potencializada como uma culpa, né? Porque, como eu próprio falei, o próprio outra estrela do Capim, que é o Negão, que joga muita bola, né? Foi muito impactante no primeiro jogo, contra a gente acabou errando o pênalti, mas acabou sendo um jogador mais chato de marcar, né? Quase fez vários gols, né? Várias defesas importantes, mas eu acredito então que o Capim tem uma decisão, e se eu puder falar, caso a decisão não seja tomada, é uma decisão de que o Capim, caso nada mude no Capim, é uma decisão que os jogadores que estão em campo, eles têm que entender a expectativa e o que é a Kings League, e com isso eles têm que fazer o que eles estão fazendo, trabalhar mais, mas buscar estudar o jogo para ser mais impactante em momentos decisivos, para trazer a vitória. Porque a torcida do Capim vai ficar tranquila se vocês ganharem. Caso tenha uma mudança, por isso que eu tô falando que eu não ia ficar em cima do muro, Lucaneta, caso tenha uma mudança, o Lucaneta tem que levar com naturalidade, porque ele pode voltar. Caso tenha uma mudança, pode ser uma naturalidade para que ele volte depois. E para que o jogador que venha também vista uma camisa de responsabilidade. De falar, ó, amigo, tu tá entrando aí. Estão falando que o cara não tá fisicamente tão pronto pra Kings League, então vamos ver você. Né? Vamos ver você. Se vira aí. Né? Então, eu acho que é uma coisa normal. Não deve se colocar... uma parada tão polêmica em uma coisa que eu acredito que é normal pro futebol. É normal a gente ter essas discussões, é normal o time ter as suas decisões. Aqui sobre o gol, obviamente, nenhuma culpa do Lucaneta, tá? Ele tava ali pra salvar a bola. Né? E quem deu a condição foi o Lucaneta. O Lucaneta tava dentro do gol, isso aí é um crime, né? Esse daí é um virtual 5-3. Não é um crime, obviamente, velho, né? O Lucaneta tava quase na trave ali. Crise no Capim. Como eu não vou botar o jogo aqui, talvez eu até coloque aqui pra vocês verem, né?
Fúria versus Nivelados, né? Então, que eu falo, isso é uma coisa que eu tô falando, tô usando aqui, porque é uma coisa que vai acabar sendo, né? Vai acabar sendo... Foi depois ou antes do gol do Jefinho? Vai acabar sendo... Foi antes. Vai acabar sendo algo que é normal. Eu só tô falando isso pra que a gente entenda, né? Eu queria agora achar o lance do Lelete, não vou conseguir. Se alguém souber o tempo, né? Vai acabar sendo algo que é normal, velho. É normal, a liga é grande por causa... O futebol brasileiro, ele é grande por causa disso. Por causa de comentários, por causa de gente que vai, velho, né? Vai opinar. E, infelizmente, quando a gente coloca isso daí, vem pessoas e vão vir pessoas que, cara, ó, esse lance, ninguém vai falar que o cara tava dando condução porque o cara tava dentro da área, né? Então, isso é normal. Isso é normal. Cabe a nós, ou a quem gosta, sempre fazer o contraponto. Mas não tem erro nenhum em que seja o Gal, que seja o John, que seja o cara, o Fontenelle, que seja qualquer um, que vão opinar. Então vai ter o cara que vai falar, Lucaneta, não pode ser o wildcard do Capim. Vai ter o cara que vai falar. E o Lucaneta tem que ouvir isso e, se ele tiver a chance, continuar trabalhando e continuar provando. Isso aqui não tem... O cara não tendo... Vai ter. A gente teve com a gente, né? Carioca, não sei o quê. O Carioca foi lá e foi bem. Deu 3 pontos pra nós no primeiro jogo. Num dos jogos mais difíceis da liga, contra o Real Elite. Poderia ter ido mal, poderia ter acabado o jogo, ele não ter feito nada. A galera falar, pô, o Carioca foi 0 impacto no jogo. E ele teria que saber ouvir e a gente também. Faz parte, isso é o futebol. O que a gente sempre tem que tentar evitar é dar esse contraponto e tentar evitar, obviamente, ataques pessoais, né? Que, infelizmente, o Lucaneta acaba com coisas que parecem, né? Algumas pessoas que colocam a brincadeira num ponto que, na verdade, passa da brincadeira. E isso a gente tem que evitar, né? Isso eu acredito que a gente tem que evitar. Agora, comentar, aí, velho... O Capim... É o futebol, tá ligado? É o futebol. O cara vai falar quando a gente perder, pô, Apocão, vocês estão aí, a gente tá ganhando, a galera tá falando, né? Pô, saída de bola não sei o quê, pô, não tá falando. A gente tem que saber, a gente tem que filtrar, a gente tem que olhar, às vezes tem coisa que a gente tem que até ouvir, né? Horas de fusão, Livinha. Caramba, velho. Olha, pênalti do presidente para o Dendele. E vai na hora, agora. Mano, esse pênalti olha a caneta. Nossa senhora. Esse pênalti presidente, Paulinho Louco chamou a torcida. Cara, o Paulinho Louco tá de brincadeira, né? Ele tá no meta que ele tá no meta energia, velho. Ele bate sem nem saber direito onde ele vai bater e é 2 gols, 2 batidas, 2 gols, velho. Ele dança, ele chama a torcida, ele fala, eu vou bater, vou fazer. Eu amo Barata, velho, mas se ele pular e escolher um canto... Mas isso impacta. Aí que tá. Isso é uma coisa... Por isso que eu tô falando, se mudar e talvez possa ser essa decisão, isso impacta muito. Você ter um jogador machucado e o seu... 2, né? Um jogador que é o número 1 e outro jogador machucado. Então você já tem um time com menos jogadores. Uma da sua estrela é o goleiro. Impacta, velho. Você tem que aumentar a minutagem de alguns jogadores que talvez não seriam jogadores pra jogar uma minutagem tão alta. E aí... talvez impacte para você tomar uma decisão de mudar um ou outro wildcard por causa disso, né? Isso faz parte. Isso faz parte, mano. Ligado? Faz parte, velho. Saca? Acontece, galera. Acontece. Você vê o Zé Roberto. O Zé jogou tantos minutos. Depois, no outro jogo, ele já ficou ali. Isso vai acontecendo. O time vai olhando e vai se adaptando e vai vendo para aquele momento o que ele vai precisando. O que ele pode fazer ou não. Às vezes o cara para um jogo não é legal, pro outro ele já é mais legal. Olha lá como é que ele bateu, fez o gol no Barata. Palmas para o Gal. Cara, é brincadeira, não é brincadeira. O Gal fica puto, isso o Gal tá certo. Ele fica puto com o Barata. Eu espero que alguém mande isso. Não manda pro Barata não, manda, agora, deixa mas ele, ó, deixa ele. 5-3. Ele pulou. Eu falo, velho, eu falo. Gol dobro ali. E ainda tem um gol dobro do Capim, né? Tem. Olha lá, agora é o momento. Agora é o momento. Podia sair. Agora é o chorinho. Agora é o chorinho. Que eles ganharam. É o chorinho agora, 10 segundos. Imagina se acha esse gol de lateral aí, cara.
Que maravilha que ia ser. Ué, o Lucaneta tá enrolando. Ó. Olha a bicicleta. Ai! Rapaz, olha quem vai bater o pênalti hoje, MC Daniel. Ele vai bater pra quem? Nivelados, tá lá na cabine da livre. cabine do Nivelados, ó lá. É pautar por vitória e derrota, cara. Infelizmente é pautar por vitória e derrota. O Capim tá pegando um time que é difícil, velho. Só que era um time que tava sem vitórias. E a torcida, tudo que eu falei no começo, a expectativa vai aumentando e eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que a gente como profissional... aí vai o cara, profissional do quê, né? Talvez... a gente como profissional de Kings League, né? A gente tem que, como profissional de competição, isso com certeza, os jogadores ganham dinheiro, as estrelas ganham um bom dinheiro, a comissão ganha um dinheiro, né? Então a gente tem que entender, os presidentes estão ali, a gente tem que entender que isso faz parte, tá? É uma vida tensa, uma parada hoje em dia que a gente tem que estar muito preocupado, porque o mental, né? A saúde mental, ela é tensa, na competição você está virando um cara público que vai ser questionado e as outras pessoas vão julgar. Mas eu acho que é isso, né? É levar também algumas coisas com uma naturalidade um pouco maior. Galvão pra gente? Tem. Vamos ver, vai lá. Bem, amigos, agora é o seguinte. É o maior barato. Vale 2, se o Capim fizer 2 empata. E vale também pro Dan dele. É o maior barato. É a Kings League. Tá aí. Acompanhando. Quem fizer um gol. Vale 2. Mas é um bom caso, Eu vou pausar de novo. Muito bom o cara do chat que escreveu. Qual era o impacto do olhar do moleque Joe quando ele jogou a Supercopa pelo G3X e do olhar quando ele tá jogando pelo Funkball, que tá com 0 derrotas, 0 vitórias? Você entende? Tem essa diferença. E tudo isso que eu fui falando da questão do Capim para a decisão que ele vai tomar, tem essa diferença. Ligado? Vai ter essa diferença. Quando o Capim vence, quando o Capim faz um bom jogo, que o Lucaneta quase é o único a fazer o gol no futsal contra o melhor time em questão dos últimos resultados do Brasil de Kings League, Bom que dia, é o G3X, gostaria né? de saber o... Você acaba tendo, então, todo esse ponto de olhar pelo lado só o copo cheio. Quando você tem a derrota, aí já virou tudo. O Lucaneta, como wildcard, não aguenta jogar muito tempo do jogo, cansa, não sei o quê, não tem tanto impacto de gol. Então você tem que ter esse balanço mesmo, né? E que vai ser difícil, que talvez, por tudo que o Capim tá passando de lesão, de ter o wildcard goleiro e etc., talvez pro Capim possa ser mais impactante para esse momento. Talvez quando o Maicon voltar já seja diferente. De repente trazer um jogador que você possa ter, entre aspas, por exemplo, um Wembley da vida, um cara que vai jogar 35 minutos, né? O cara que vai só não jogar o começo do escalonado e depois vai jogar. Ou não. Ou trazer um cara que seja mais impactante ofensivamente no escalonado, que traga mais gol no escalonado para você conseguir jogar de outro jeito no jogo. Isso é o Altieri, é o John Vlogs, é a comissão do Capim que vai pensar. Vale 4. Vale 2, empata. Ou é 5-5 ou é 7-5. Ué, tá igual a Dilma. É a Dilma ou é o Galvão Bueno? É o maior barato da Kings League. Olha o chute! Beleza. Boa narração. Tá aí, rapaziada. Primeiros ao final. Não, o Lucaneta passa tranquilo no draft, pô. E aí já é uma injustiça total, pô. Tranquilo. Agora, é isso. Quando você tá olhando todos os times de wildcard chamando jogadores profissionais, com medalha de melhor do mundo, seleção do futsal, seleção de Kings League, vai ter essa cobrança maior do cara que não tem esse background dele mostrar dentro de campo. E se tiver uma ou outra que não mostrar, o questionamento vai ser levantado. Isso é normal. Não fazendo ataque pessoal, não fazendo brincadeira com cunho de eu tô brincando, mas na verdade você tá indo pro pessoal do cara, isso tem que totalmente ser coibido, e vocês, como pessoas, seres humanos bons, não tem que ajudar a coibir isso. Você dizer na questão esportiva, na questão profissional, isso tem que ser normal, tem que ser básico pra gente conversar, e é o que é, velho. Os primeiros estão nos playoffs, né? Que isso, Baratinho. Que isso, Barata. Olha. Opa. Deslocou, ó.
Acabou. Fim de papo. Boa vitória do Dendele, né? Boa vitória do Dendele. E Capim FC 3. Voltando, velho. É isso, é voltando. Kings League vai ser isso, cara. Kings League vai ser isso. Eu imaginava que o Real Elite faria essa primeira, tá? Ah, Pocão, mas aí tu vai falar isso e vai perder para outros times. Claro que pode acontecer, tá, galera? Mas a imaginação era que o Real Elite faria, nesses primeiros jogos, uma decisão sobre briga de primeiro lugar. Não feito porque perdeu os 2 primeiros jogos, provavelmente acredito que o Real Elite não vá ser primeiro lugar, tá? E acredito que realmente essa briga vai se potencializando cada vez mais por Fúria e G3X. Isso pode mudar? Pode. Mas o que indica que Fúria e G3X vão brigar por esse primeiro lugar? Fora o primeiro lugar, o que acontece para os outros times? Primeiro, se classificar, óbvio, né? Você tem que se classificar, tem que estar entre os 7, você não pode estar 8º, 9º e 10º, que senão, porra, você fez uma temporada ruim. É como você vai chegar, tá? Como você vai chegar esse 7. Às vezes, o 7º chega melhor do que o 4º. Porque o 4º era o cara que estava em 2º e perdeu 2 rodadas seguidas e caiu para 4º. E o 7º é o cara que estava em 9º e ganhou 3 rodadas seguidas. Né? Então, é muito importante que você, como torcedor ou como cara que acompanha a Kings League, eu tô vendo que tem muita gente que gosta, faça isso que vocês estão fazendo. Pelo menos na minha live eu tenho visto, inclusive eu tenho pego muita coisa, de muita gente inteligente que tá acompanhando muito e tá conseguindo ver o que falta a cada time mostrar, o que cada time ainda pode trazer de evolução, o que, porra, a Loud, pô, começou bem, depois perdeu. Calma, né? Calma. Pô, a Loud perdeu um jogo por um cartão amarelo e um jogo pro Real Elite. Opa, mas faltou isso. Pode ter faltado, vamos ver na próxima rodada. O que a Loud vai trazer, se bem que a Loud pega a Fúria, né, na próxima rodada. Então, né, tudo e de repente a Loud perde pra Fúria, já vão instaurar uma crise na Loud? Calma. Olha, vamos olhar o que tem, o que pode ser feito pra melhorar, o que o time não mostrou ainda, o que pode ter aí, e aí talvez a gente consiga ter uma... né, um coisa melhor. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Falei o que eu acho aí dessa questão do Capim, com toda a humildade, tá? Deixem aí seus comentários também. E parabéns pro Dendele. O Dendele, na boa, né? É um dos que eu digo que eu avisei, porque como eu falei, eu tinha a ideia dos wildcards do Dendele, que são 3 wildcards ali, Corinthians, né, / Ponte Preta, mais o pique do Tuco, que também é jogador Corinthians, Futset, e já foi treinado pelo treinador do Dendele. Aí você soma o Gui, zagueiro que também já foi treinado e também é da galera, então ali você já tem praticamente o time de Futset, que é um time que os caras já jogaram junto. Então olho, né? Falei olho, é um time que vai evoluir escalonado e dado, vai ficar um time mais forte, então olho aí, tá? Olho aí que vamos ver nisso. Valeu?